Professora Joana Angélica Guimarães, reitora da Universidade Federal do Sul da Bahia. Professora, como é que está a situação atual da universidade em função do corte de verba superior a 50%? Bom, a situação não mudou nada de abril, né, quando foi anunciado o corte, não mudou, não temos nenhuma novidade em relação à liberação de recursos. Nós temos tido alguma liberação de custeio, né, que é o que para pagar as contas, né, diárias, né, as contas cotidianas, mas em relação à questão de investimento, por exemplo, não houve absolutamente nenhuma liberação de recursos, não só para a UFSB, para nenhuma universidade, nenhuma das 63 universidades federais não houve nenhum aceno de que vai ser liberado esse recurso. A promessa do governo é setembro, mas setembro para nós é muito distante, considerando as nossas necessidades do momento. A gente não pode parar a universidade até setembro para quando chegar o recurso, né? Então a situação continua crítica, continua difícil e nós continuamos trabalhando na perspectiva de sair alguma liberação de recursos. Professor, o que pode acontecer caso esse compromisso do governo não seja cumprido e os recursos efetivamente sejam cortados sem liberação posterior? Bom, se não for liberado o recurso de forma nenhuma, o nosso maior risco, eu tenho dito, é a questão das obras, né? Nós temos 3 obras grandes em andamento em cada um dos nossos campos. E esse é o grande risco que nós temos de paralisação dessas obras, né? A gente não tem como continuar. A gente já está com dificuldades, né, para manter as obras, temos conversado assim, diariamente com os empreiteiros que estão fazendo, né, as empresas de construção civil que estão fazendo as obras, mas assim, a gente não tem como segurar isso por muito mais tempo se esse recurso não for liberado mais rapidamente. Inclusive o de Itabuna, que seria o campus de reitoria, né? Isso, o de Itabuna a gente está com a obra, o prédio já está praticamente pronto, né? Nós estamos fazendo agora a parte de infraestrutura no entorno do campus, né? A abertura de acesso, a iluminação, água, energia, enfim, então estamos nessa fase, a obra está pronta, o prédio. Porto Seguro e Teixeira também, as obras estão caminhando bem, né? As empresas que nós contratamos têm dado respostas positivas e está caminhando bem a obra, mas é um prejuízo enorme. A paralisação dessas obras significa um prejuízo muito grande, porque nós teríamos que pagar multa para as empresas por cancelamento de contrato, teríamos que pagar, além disso, a própria questão da desmobilização da obra. A desmobilização da obra custa dinheiro. A questão a obra parada, ela vai deteriorando, a gente teria que fazer uma nova licitação e aí esse processo todo duraria pelo menos um ano aí, se sair recurso para o ano que vem, né? Ou se a gente não tiver um aceno de que a gente vai ter dinheiro para fazer uma nova licitação. Então essas obras que a gente já investiu bastante estariam custando o dobro do que elas estão custando hoje para a gente, né? Com a interrupção delas. Professor, para finalizar, está havendo algum tipo de mobilização política, já que também passa pela questão política, pelas lideranças, pela própria população regional, ter noção da importância da universidade e de fazer com que o governo federal sensibilize e entenda que esse corte de recursos compromete efetivamente a FSB e as outras instituições de ensino superior, né? Sim. Olha, tem uma mobilização sim, nós temos tido muitas, a Andifes, que é a Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, tem feito reuniões, a gente tem reuniões mensais em Brasília, tem discutido, temos buscado apoio no parlamento, principalmente, que como o senhor mesmo colocou, a questão é uma questão mais política principalmente, né? Então, há a questão de que não há recursos, mas a educação me parece que é onde seria, a educação e saúde seriam os últimos lugares a se cortar dinheiro, né? Porque disso depende o bem-estar da população e o desenvolvimento do país. E para nós temos feito, na semana que vem, por exemplo, tem uma reunião da bancada da Bahia, nós já fizemos reuniões com essas bancadas, com os deputados individualmente, temos buscado a interlocução com outros setores, com o OAB, com diversos setores da sociedade que possam apoiar essa causa da educação brasileira, né? A gente sabe que as instituições federais são instituições de uma qualidade que não se discute em relação às demais instituições. As instituições públicas, eu diria aí as federais e as estaduais, são o que a gente tem de grande produção de conhecimento e desenvolvimento científico e tecnológico, né? Então, a interrupção de atividade dessas instituições significaria uma perda assim, irreparável para o país em termos de atraso nos projetos, nas pesquisas que essas instituições desenvolvem.
E a gente tem tentado essa discussão, essa conversa com os deputados, com as instituições, com as associações, com diversos setores da sociedade, com a população, que em última instância ou em primeira instância é quem é o principal interessado na manutenção das universidades por diversas razões, seja por uma questão como aqui na UFSB, aqui em Itabuna, aqui na região Itabuna, Porto Seguro e Teixeira de Freitas e região no seu entorno. Ela traz uma série de benefícios, não apenas a questão da formação ou desenvolvimento de pesquisas, mas também do ponto de vista de giro da economia, né? Então a gente tem hoje um volume de recursos que a universidade traz para a região é significativo, né? Considerando a crise que a gente tem hoje de empregos. Então a paralisação, por exemplo, das nossas obras implicaria muito na questão de desemprego. A gente tem muita gente empregada na região trabalhando nessas obras. Então a gente tem colocado isso para os deputados, para os parlamentares, para a sociedade de uma maneira geral, para mobilização. Tá? Obrigado.